Olá, alunas e alunos do 8º ano da Cultura Viva. Como estão? Continuam tranquilos? Continuam bem no isolamento social de vocês? Ansiosos? É natural que a gente fique ansioso, né? Muitos de vocês possam estar ansiosos nesse momento que estamos passando. Inclusive, pensando nisso, no quarto vídeo que eu vou mandar para vocês, que eu ainda estou preparando e juntando o material, nós vamos fazer alguns exercícios. Vou fazer junto com vocês aqui pelo vídeo, para a gente trabalhar o controle da ansiedade, tá? Através da respiração. Tá? Vamos usar a respiração diafragmática. Depois eu vou explicar para vocês o que significa. O diafragma é um músculo nosso que faz com que a gente respire adequadamente, corretamente. É o músculo responsável principal pela respiração correta e adequada, né? A gente muitas vezes enche aqui essa parte de cima aqui, né? Do peito, e aqui não tem espaço, né? As nossas últimas duas costelas aqui de baixo, as costelas flutuantes, que não se prendem nesse osso do centro, que se eu não me engano é o externo que se chama, depois eu vou confirmar para vocês. Essas duas costelas flutuantes é onde tem espaço para abrir. A gente tem o músculo do diafragma, que é onde a gente vai conseguir expandir, né, mais, para a gente respirar com mais qualidade, para a gente respirar bem. A gente, quando é neném, geralmente respira certinho, quando a gente nasce, né? Assim que a gente começa a respirar, a gente faz a respiração correta, diafragmática, usando o nosso músculo diafragma. Depois a gente cresce, a gente começa a ficar com alguns vícios, né, que a própria ansiedade causa na gente. Então, através de alguns exercícios de respiração, a gente vai trabalhar esse controle, mas isso é daqui a pouquinho, tá? Tô só adiantando para vocês de um material que eu vou fazer bem legal para vocês aí. Tudo bem? Beleza? Esse vídeo é só pro 8º ano, como eu falei no início dessa gravação, desse vídeo. E vou trazer uma explicação, uma sugestão de 2 jogos importantes para vocês fazerem, para a gente trabalhar uma coisa bem legal do teatro que eu já vou explicar o que é, tá bom? Eu tinha prometido para vocês que eu ia dar uma pincelada rápida sobre as funções de cada pessoa dentro do processo de criação, da montagem, né, de um espetáculo. Para começar, nós temos a dramaturgia, né? A dramaturgia, ela nada mais é do que o enredo, a história, ou teoricamente o texto da peça, né? Que é feito pelo dramaturgo. O dramaturgo é aquele que cria, que escreve, que constrói a história da peça, que vai se tornar futuramente numa peça teatral. Geralmente essa dramaturgia, na grande maioria dos casos, tradicionalmente, ela é um texto escrito mesmo, né? Um texto, obviamente, do gênero dramático, por se tratar de uma dramaturgia, de um texto para peça de teatro, no caso, escrito por esse autor que é chamado de dramaturgo. Mas essa dramaturgia, ela pode ir muito além do próprio texto escrito, porque a gente pode ter uma dramaturgia de uma peça que não tem fala, por exemplo, de uma peça sem verbalização, sem oralidade, e a gente vai criar uma história da mesma maneira, né? Muitas vezes no teatro contemporâneo, atores e atrizes também participam dessa dramaturgia, propondo, criando cenas a partir das performances dos seus personagens, das suas personagens, né? Então a dramaturgia hoje em dia ela é mais complexa do que apenas o texto escrito, né? Você pode criar um jogo cênico, uma história a partir de uma sequência de ações, enfim, que vai para além do texto. Mas, tradicionalmente, a dramaturgia é o texto escrito para se montar uma peça de teatro. A gente tem os 2 elementos principais, que são atores e espectadores. Esses são os 2 elementos principais para que se haja teatro, para que se faça teatro, né? A atriz e o ator é aquele que interpreta, né, ou que faz uma performance criativa com as personagens, né, interpretando as personagens daquela história específica da peça de teatro, para o espectador, para os espectadores que vão trocar ali com os atores e as atrizes essa experiência de se emocionar, de viajar na história, de se transformar, de ser tocado de alguma maneira através daquele encontro, né, entre atores e espectadores, onde se faz teatro. Temos a figura do diretor, né, que a gente tem vários tipos, né, de várias maneiras de se dirigir um espetáculo, né? A gente tem aquele diretor mais tradicional, que é o chamado diretor mesmo, que conduz a cena da maneira que ele acha mais adequado para o tipo de apresentação que ele quer.
Então ele fala, faz isso, faz aquilo, mais assim, menos assado, vamos fazer daquele jeito. Ele articula com todos os outros profissionais do espetáculo que trabalham com outras partes para que o espetáculo como um todo esteja dialogando, esteja dentro de uma forma estética e temática que aquele diretor quer. Então a gente tem esse formato. E tem um formato mais contemporâneo que a gente nem chama de diretor, né? Que é essa figura do diretor mesmo que manda, faz isso, faz aquilo, mais, menos. Ela no teatro contemporâneo, ela tem sido um pouco questionada. Não da importância da presença, mas do formato desse diretor. Hoje em dia fala-se muito num mediador, num provocador, numa figura que provoca os atores e as atrizes a criarem o jogo cênico, porque você tem o ator que é intérprete e o ator que é performance. O que interpreta é aquele que pega a personagem e interpreta como ela foi escrita, no caso da dramaturgia. E aquele performático é o que joga, que cria a cena, que propõe através do corpo, através da voz, através desse jogo da cena, o que vai ser a personagem, o que vai ser a história. Então é um ator que propõe, que joga, que ele é autor da própria história, né? Uma dramaturgia do próprio ator também acontece. Então assim, aí no caso dessa parte da performance, o diretor ele seria um provocador, que a princípio provoca o ator e a atriz a tirar e a propor e a jogar, e media, faz uma mediação. Ele seria uma espécie de mediador, que vai mediando, que vai conduzindo para que aquele espetáculo caminhe e nasça e aconteça, né? Então tem essa figura do diretor. Temos vários outros técnicos para que um espetáculo ganhe beleza, ganhe poesia, ganhe, enfim, várias questões aí que seriam, por exemplo, temos a iluminação, né? No caso da iluminação, a gente tem o profissional da criação, né? Que monta o mapa de luz, que é um artista que faz a criação da iluminação. O que seria a criação? Ele define que luz que vai ter, qual que não vai ter, que tipo de luz, da onde que vem, por que vem, para criar sensações nos espectadores em relação àquela peça, para compor, junto com a interpretação, junto com a performance dos atores, sensações, né, variadas através da iluminação. E também por uma questão estética, muitas das vezes, né, para trazer uma imagem específica. A iluminação ela faz com que a cena fique muito mais rica em determinados momentos, se for uma peça que não tem, para uma peça que vai ter iluminação, né? E aí você tem tanto esse artista, que é quem cria, e como você tem também o operador. O operador é quem opera, é quem no dia do espetáculo vai sentar na cabine de operação de luz e som, vai estar com a mesa de iluminação, com os canais, e ele vai acender, apagar, aumentar, diminuir, de acordo com o que foi definido no roteiro da luz, no mapa de luz, no roteiro, principalmente de iluminação daquela peça. Pode ser que o operador, né, quem vai operar a luz ali na mesa, é o mesmo que criou. Aí fica a critério de cada grupo, de cada peça. Pode ser que seja uma pessoa que cria a luz, uma outra que só vai operar depois, ou a mesma pessoa cria e opera, né? Você tem a parte, por exemplo, da música, né, da sonoplastia, que aí tem várias maneiras também. Você pode, por exemplo, fazer um musical. No caso de um musical, na grande maioria dos casos, na verdade, para um musical acontecer, os próprios atores cantam, né, porque as histórias elas são cantadas. O musical nada mais, porque você pode ter uma peça que tenha música e que é diferente de um musical. O musical, a música é a própria história. Os atores e atrizes cantam a história, né, ao invés de apenas só contar e falar. E as outras peças que não são musicais podem ter música como sonoplastia, como complemento, como um momento de emoção, de ludicidade, de encanto, blá blá blá. E aí, para essa produção musical, você pode ter os atores que vão cantar e tocar instrumentos. Você pode ter uma banda também, separado do elenco de atores e atrizes no palco, uma banda que vai executar a trilha sonora que foi definida por esse diretor musical para a peça. Então, uma banda que pode tocar ao vivo. Ou você pode ter a música mecânica, né? A música gravada, que alguém vai operar na mesa de música, igual o operador está operando a luz na mesa de luz, né? Então, assim, você tem aquele que cria a sonoplastia, e quando eu digo criar a sonoplastia, tem dois aspectos. Pode ser que você vai compor a música, né? Tanto escrever a letra, como compor a melodia e tudo mais, compor a música, né?
Ou você pode pegar músicas que já existem, mas fazer uma escolha dessas músicas, escolher quais serão as músicas usadas e em que momento vai ser usado. Isso faz parte da parte da sonoplastia, né? Que inclusive sempre tem que estar dialogando, né? Conversando com o diretor, que vai estar por dentro de toda essa harmonia entre luz, som, atores e blá blá blá. Temos a parte dos figurinos, né? Que aí você tem o figurinista, tem aquele que desenha, que vai criar o figurino artisticamente, vai pensar como vai ser o figurino para cada personagem de acordo com a peça. E tem aquele que executa, que vai fazer, cortar, costurar de fato o figurino para a peça. O cenário também, você tem o cenógrafo, né? Você tem aquele que cria o cenário, que desenha o cenário, pensando de acordo com o tipo de peça que qual é a estética, que história vai contar. E tem aquele que executa, né? Que vai lá e monta mesmo o cenário, né? Martela, prega, cola e faz o cenário. Nós temos os contra-regras, né? Os contra-regras são aqueles que ficam nos bastidores, nas coxias, ou nos camarins, ou enfim, na varanda. A varanda é um espaço do palco italiano que fica mais no alto, nas coxias, na parte externa, mais no alto, onde as pessoas mexem no maquinário, nas cordas para subir desse cenário. Esses aí são os varandistas, que também são contra-regras. E os contra-regras em geral, né, que ajudam os atores e atrizes a trocar de roupa, que entra com o cenário, sai com o cenário, enfim, faz diversas funções nos bastidores para que a peça possa acontecer. Coisas que tem que ficar em off, mas fundamentais para uma peça acontecer. Então você tem aí ator, espectador, diretor, sonoplasta, iluminador, o figurinista, cenógrafo, maquiador. A parte da maquiagem também você tem quem cria, né, quem vai pensar o tipo de maquiagem para aquele tipo de peça, para aquele tipo de personagem, e quem de fato vai executar, vai lá maquiar as atores e os atrizes, as atrizes e os atores. Muitas vezes o próprio ator, a própria atriz se maqueia também, que é muito, muito comum acontecer no teatro, né? A própria pessoa se maquiar, mas tem uma pessoa às vezes que criou essa maquiagem, tem vezes que é o ator mesmo que cria a maquiagem porque o diretor permitiu, ou tem uma pessoa que cria a maquiagem e o ator só vai e faz nele, enfim. Cada grupo, cada peça, cada diretor, cada momento pede um formato que seja mais adequado para aquele grupo, para aquela peça, mas o importante é a gente saber que existem várias pessoas responsáveis ali, como uma família. O teatro é a arte do coletivo, só se faz junto para que aconteça uma peça teatral, né? E às vezes quando a gente vê uma peça solo, por exemplo, que antigamente era chamada de monólogo, monólogo é quando você fala sozinho, né? Basicamente seria essa a interpretação. Quando você conversa com outra pessoa, né? Outros personagens, outras pessoas, seria o diálogo, né? E o monólogo é sozinho. Mas hoje em dia se fala mais em peça solo do que monólogo, porque às vezes o ator ou a atriz que está lá sozinho faz diálogos com ele mesmo, né? Porque ele faz mais de um personagem às vezes. Então a gente chama de peça solo porque tem só um ator ou só uma atriz, mas podem ter vários personagens no caso. Mas mesmo assim, tem a galera que vai estar ali nos bastidores, né? De todas essas funções, dentro dessas funções todas que eu falei com vocês. Então é importante a gente sempre estar ciente, conhecer essas partes todas, né? Mas para se haver teatro, para se fazer teatro, a gente precisa só do ator e do espectador. Tendo esse encontro, já tem teatro. A arte do teatro é a arte desse encontro, essa troca entre ator e espectador. Tendo esses dois, tem teatro. O restante é importante? Sim, mas para você ganhar mais sensações, mais imagens, mais provocações com a luz, com a música e tudo mais. Mas tendo ator e tendo espectador, já se faz teatro. Beleza? Tranquilo? Claro para vocês? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês de uma técnica que a gente usa em jogos teatrais de iniciação para atrizes e atores, que se chama gromelô. Também pode ser chamada de blablação ou língua maluca. Tem esses três nomes: gromelô, blablação e língua maluca. O que seria isso? Isso é uma técnica teatral em que as atrizes e os atores criam uma língua que não existe. É uma sequência de balbuciações, de pronúncia de palavras que não pertence a nenhuma língua específica, né? Inglês, espanhol, português, alemão. É uma língua nova, se chama gromelô, se chama blablação, que você usa para fazer um recurso de um jogo, para montar uma cena. Para quê? Entre vários motivos, para trabalhar essa liberdade do ator, de se jogar, de se soltar e de trabalhar suas expressões
né, faciais, as suas expressões corporais como um todo, físicas, né, a parte expressiva, a parte física do ator, que não vai ficar preso à fala, que não vai ficar atrelado à fala, a questão da oralidade, né? Nós, seres humanos, usamos a oralidade, a palavra, como um dos recursos mais tradicionais, mais fáceis para nos comunicar. Mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, o nosso corpo às vezes fala muito mais do que a nossa própria palavra. E a gente, numa expressão, num movimento, numa ausência de movimento, o nosso corpo ele é muito expressivo, ele é muito potente, ele fala muita coisa. E é importante a gente ter essa consciência e saber usar isso ao nosso favor. Na vida pessoal nossa, na nossa vida escolar, vai apresentar um trabalho, na nossa vida pessoal, profissional, vai fazer uma reunião, enfim, você tem lugares que você tem que estar com o corpo X, com o corpo Y, uma maneira de falar, e às vezes você quer falar uma coisa, mas seu corpo diz outra. O nosso corpo fala mesmo, literalmente, sem usar a palavra. Então é importante para o ator e para a atriz, principalmente para nós, em diversos setores da nossa vida, ter essa consciência e saber controlar e usar essa ferramenta riquíssima que é o nosso corpo para nos expressar de uma maneira bacana em determinado tipo de situação. Então o gromelô, a blablação, a língua maluca ajuda para que a gente faça isso, para que a gente deixe a fala de lado e se atente a outras questões que são importantes tanto quanto a fala e muitas vezes até mais. E aí eu queria passar para vocês 2 exercícios, 2 jogos que vocês vão fazer em casa e depois vocês vão conversar comigo de como é que foi isso. Quem quiser filmar, isso aí é opcional, tá, gente? Isso é uma sugestão. Quem quiser filmar para depois mostrar pra gente, mas a gente vai mostrar, vocês não vão postar nada público, tá? Não é para postar no YouTube, não é para fazer nada disso. Quem quiser filmar para depois levar, quando a gente retornar às aulas presenciais, pra gente assistir juntos em sala de aula, vai ser muito legal. Só quem quiser, mas quem não quiser filmar não precisa, tá? Não tem obrigação nenhuma, nem é essa a ideia principal, mas que vocês façam em casa para que depois a gente converse como é que foram as experiências, como é que foram as sensações, como é que foi fazer isso com as pessoas que estão aí isoladas com vocês. 2 jogos que eu vou passar. Para um jogo, vocês precisam de 2 pessoas, que seriam vocês mesmos, óbvio, e mais uma pessoa que estiver aí na casa de vocês. Para o outro jogo, eu já precisaria de 3. Então, quem está em casa só em 2 pessoas, mora, sei lá, só com o pai, só com a mãe, ou só com a avó, sei lá com quem que vocês moram aí, tá só você e mais alguém, aí vocês vão fazer o primeiro jogo que eu vou explicar. Quem tem pelo menos 3 pessoas em casa, contando com você, vai fazer os 2 jogos, tá? Que no outro precisa de 3 pessoas. É um momento legal para vocês se divertirem também, além de trabalharem essas questões todas que eu falei, que a blablação, a língua maluca, o gromelô vai trabalhar, vocês vão se divertir também com os familiares, com as pessoas que moram aí com vocês, nesses momentos tensos que estamos passando, né? Com crises variadas aí, principalmente do coronavírus. Então, assim, é bom que dá até uma relaxada um pouco aí, né? Nessa pressão toda, né? O primeiro jogo vai ser o seguinte, eu não fiz esse com vocês ainda, eu vou olhar na minha agenda depois se eu já fiz esse com vocês, mas de qualquer maneira eu vou explicar novamente caso a gente já tenha feito. Esse primeiro jogo vai ser o seguinte, vocês vão estar em 2 pessoas, você e alguém da sua escolha aí. Uma pessoa vai começar contando uma história, só essa pessoa vai contar a história, e a outra, ela vai bater palma em algum momento pontual, bater uma palma. Toda vez que essa pessoa bater uma palma, quem está contando a história vai passar a contar em gromelô. Vai do nada, como se tivesse ligado um botão, a pessoa estava contando a história em português, ela vai passar a contar em gromelô, que é uma língua maluca, que é uma língua que não existe, que você vai criar na hora, você vai inventar na hora. Tudo bem? A pessoa bateu a palma de novo, você volta para o português, como se nada tivesse acontecido. Como se fosse um botãozinho que ligasse e desligasse em você, que você falasse português, gromelô. Português, gromelô. Cada vez que bate uma palma. Tudo bem? Simples assim. Tá falando, tá contando história, bateu uma palma, virou gromelô. Bate, vira português. Bate, vira gromelô. Tudo bem? Vou dar uma dica para vocês. A pessoa que vai bater a palma, ela vai
prestando atenção na história, que ao mesmo tempo ela vai ser uma ouvinte dessa história, ela vai ser uma espectadora da história, vai se divertir com a história e vai ser a pessoa que vai conduzir a hora de trocar. Não dá para ficar trocando muito rápido o tempo todo, porque fica muito difícil, perde a graça, perde o propósito, mas também não pode ficar muito espaçado, uma palma depois de muito tempo, outra palma, não. Varia, hora troca rápido, hora troca devagar, mantém uma troca mais ou menos constante ali para não ficar muito grande de espaço nem muito pequeno. Tudo bem? Essa é a dica que eu dou para vocês. E aí depois vocês invertem. A pessoa que contou a história vai passar a ser o responsável pela palma, vai assistir o outro, e o outro vai contar essa história. Tudo bem? É bem tranquilo, é divertido. Eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês. Vamos supor, vai começar. É claro que aqui eu estou sozinho agora no vídeo, eu não vou conseguir ter uma outra pessoa para bater palma, então eu mesmo vou bater, mas não é para fazer isso, tá? Porque não tem graça você mesmo bater a palma, porque quando você mesmo bate a palma e está contando a história, eu já sei a hora que eu vou mudar, aí não tem graça, aí eu já estou preparado para isso. O importante é você ser pego de surpresa por uma outra pessoa que vai bater a palma e você ter que trocar rápido ali. E importante, quando você contou o trecho da história em Gromelô, você contou um trecho da história. Você está falando, a pessoa não vai estar entendendo porque é uma língua que não existe, mas você está contando. Quando volta para o português, você tem que voltar lá na frente onde já estava a história. Você não tem que voltar de novo onde você estava lá, não. Porque esse tempo que você contou em Gromelô, em Blablação, a história foi rolando. Tudo bem? Seria mais ou menos assim, vamos supor, vocês escolhem um tema. Aí, sei lá, o primeiro tema foi pescaria. Sei lá, acabei de pensar. Aí você vai começar a história. Finge que quem está batendo palma não sou eu, tá? Finge que quem está batendo palma aqui é uma outra pessoa. Aí você começou assim. Tava lá pescando, primo meu lá no Rio do Cardo, lá perto de chácara. Quando de repente apareceu uma rã na beiradinha do rio assim. Aí eu olhei pra esse esse cara mesclado com esse cara, porque no meu pé eu achei que negócio muito doido. Eu falei, é ruim, rapaz. Fui lavar meu pé no rio, porque ela tinha pulado em cima do meu pé feliz. Quando eu meio que esse green, aí você leva um lambari no meio do meu dedo. Falei, que isso, rapaz? Já tinha 5 lambari, eles agarraram tudo no meio do meu dedo. Falei, será que é porque eu não lavei meu pé direto, que bisque? Ela nem conhece que eu não entendo. Eu vou fazer melhor depois, porque eu falei, nunca mais eu vou deixar de lavar meu pé. Os lambari com a CNQ. Eu me esqueci, né? O carro caindo, meu colega saiu correndo de medo, porque ele tinha escutado aquele barulho também. Entenderam? É mais ou menos isso, tá? Fiz de improviso aqui. Sacaram? Bate palma, vira uma língua que não existe. Bate palma, volta pro português. Mas, beleza? Façam isso, depois troca quem vai fazer. Tudo bem? Show? Tranquilo. Então tá. O outro jogo precisa de 3. Por que precisa de 3? Porque precisa de alguém para assistir. Simplesmente. Ah, mas é só para assistir? É só para assistir. Porque o jogo vai ser entre os 2 jogadores e é preciso que tenha alguém que assista. Porque nesse jogo de dupla que eu já expliquei, o que bate a palma, ao mesmo tempo ele está sendo espectador daquela história, está sendo ouvinte daquela história. Então já tem esse jogo do encontro entre o ator e o espectador, que eu falei que é preciso para que o teatro aconteça. Então o outro, como 2 pessoas vão jogar, tem que ter uma terceira pessoa assistindo. Senão não faz sentido, senão não há esse encontro, não há essa magia. Tá? Se não tem para quem contar, não faz sentido, não é teatro. Tudo bem? Como é que vai ser esse segundo jogo? 2 pessoas em cena. Uma vai falar em Gromelô e a outra logo em seguida traduz aquele trechinho. E a terceira pessoa simplesmente assiste. Vai ser só isso. Uma pessoa vai falar um trechinho em Gromelô, aí a outra pessoa logo em seguida fala o que achou que ela falou em português. A pessoa vai falar o que ela vai achar. Como que ela vai achar alguma coisa se ela não conhece a língua? Esse que é o barato. Através da sua expressão, através da expressão facial, através do todo o trabalho de corpo. Você contando a história, mesmo que a língua não exista, o outro... Tudo bem, muitas vezes ele não vai falar o que você tinha pensado, porque ele não vai ler sua mente, ele não vai... Mas a sua expressão corporal vai induzir aquela pessoa que vai traduzir a falar o que parece. Entenderam? Então uma pessoa vai falar em Gromelô, a outra pessoa vai traduzir, na verdade não seria traduzir, vai falar em português o que ela tinha falado e a outra pessoa vai apenas assistir aquilo. Depois vocês podem fazer um rodízio, pode trocar. Quem foi em cada posição trocar. Entenderam? Vai ser algo mais ou menos assim. Não vai dar para eu dar o exemplo bem aqui agora no vídeo, porque eu precisava de uma outra pessoa. Mas eu vou mudar de voz. Vou fazer uma voz fininha assim. Essa voz fininha é como se fosse eu. Eu vou fazer uma voz grossa. Essa voz grossa é como se fosse outra pessoa, tudo bem? Aí vai ser como se fosse assim. A pessoa que tá de voz fininha vai fazer o Gromelô. Ela vai fazer assim. Eu sou realmente adorado
Aí o outro traduz. Olha, eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês. Aí, uma vez eu vou subir lá em cima da montanha. Sacaram? É isso. Um vai falar em gromelô. E o outro vai falar assim. Ai, mas que coisa chata isso daqui. Tudo bem. Um fala em gromelô. O outro logo em seguida traduz rápido, não pode ter tempo, não pode pensar. E o terceiro apenas assiste. Ele é o espectador que vai se divertir, que vai assistir a esse jogo, a essa brincadeira. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Espero que tenham entendido tudo bem. Qualquer coisa vão comentando aí, tá bom? Beijinho no coração de vocês. Se cuidem e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!